Olá, estamos dando início a mais um Cidadania. Eu vou entrevistar Carmela Gruni, ela é editora do jornal Estado de Direito. Nós vamos conversar exatamente sobre a popularização do direito. Carmela, muito obrigado por ter atendido o nosso convite. Obrigada pela essa oportunidade. Eu queria que você explicasse a proposta desse jornal Estado de Direito. Ele é só numa versão eletrônica ou tem versão impressa também? A proposta do Jornal Estado de Direito é exatamente o tema da cidadania, que é promover o direito como instrumento de cidadania, popularizar ele através de várias atividades, dentre elas o Jornal Estado de Direito, que é uma publicação impressa, gratuita, bimestral, com tiragem hoje de 45 mil exemplares, distribuído em 15 estados. Sediado em Porto Alegre? Sediado em Porto Alegre e vai para 15 estados no Brasil hoje, atualmente. E mantida com apoio de patrocinadores e uma luta assim, para fazer todas essas ações acontecerem. Né? E tem uma versão eletrônica? Tem a versão eletrônica, além da versão eletrônica que a pessoa pode manusear como se tivesse, né? Apesar que essa ideia de a gente ainda pegar o tabloide na mão faz uma diferença danada. Então, a internet está sendo muito bem utilizada para divulgar o jornal. Hoje, mais de 40 países acessam o site, que isso e está com 4 meses o site, o novo site, né, com esse portal, que várias informações. A gente tem trabalhado muito com educação à distância via YouTube, Vimeo, que é uma maneira de a gente estar sensibilizando as pessoas com uma linguagem diferente, mais inclusiva. Né? E qual é o site? Estado de Direito, né? www.estadodedireito.com.br. Então... Carmela, no que difere o Estado de Direito das outras publicações especializadas que nós temos no Brasil? Bem, Armando, difere já na sua linguagem, né? Eu trouxe aqui, pedi para mostrar para vocês, no visual mesmo, e também no conteúdo que os professores abordam, que é assim, cuidadosamente assim, orientado o professor para que ele cuide a linguagem que ele vai estar abordando, que esses temas, que eles consigam mostrar o direito no cotidiano das pessoas, para que não seja um discurso distante da realidade, né? E não usando tanto a técnica, a linguagem jurídica, a hermenêutica jurídica, que às vezes acaba fazendo com que as pessoas dizem, não, deixa para o meu advogado. Quanto que, na verdade, qualquer pessoa hoje precisa estar conhecendo, por exemplo, trabalhando na questão da pós-graduação, estrito senso, daí a gente colocou uma foto de um senhor ainda na era da datilografia. Enfim, eu acho que a importância de a gente trabalhar uma linguagem diferente em termos de produção científica de artigo e de imagem, porque hoje a gente fala, se a gente não trabalha em uma imagem, se a gente fizer o poder da mulher brasileira e colocar uma imagem mais apelativa para a sensualidade da mulher, pode dar uma impressão. Ou se eu trabalhar aquela imagem, botar uma mulher que seja uma campesina, vai dar outra impressão. Então, eu acho que a gente tem que trabalhar com essa sensibilização do olhar e a própria humanização do direito, né? Porque o que acontece hoje? As pessoas não têm interesse em procurar e conhecer o direito, justamente porque a gente tem uma história que não é recente, que foi assim, a gente foi ensinado a ter aquela formalidade, a usar o terno e gravata, né? Mas será que essa realidade é a realidade dos cidadãos em geral? Então, eu falo assim que teve uma palestra que eu dei, que eu botei um espelho do lado e eu perguntava para a plateia, a sociedade reconhece aquilo que é produzido pelo legislador? Porque se reconhecesse, ela seria mais ativa, seria mais atuante, a cidadania da pessoa ela seria mais bem utilizada. Né? Então, eu acho que... E quem escreve no jornal? Escrevem juristas e professores filósofos, Vili Santiago Guerra Filho, a chefe da Suprema Corte do Canadá, Beverly, já escreveu, o presidente da Ucrânia já escreveu, enfim, várias pessoas, gaúchos, paulistas, baianos. Então, são várias pessoas que estão colaborando para que esse direito que a gente quer ver e sensibilizar as pessoas aconteça. Né? Eu estou repetindo bastante aqui, sensibilizar as pessoas.
Porque acho que a grande dificuldade hoje, e que que é o meu desafio, né, como profissional, é fazer com que realmente esse instrumento seja um instrumento de protagonismo social, saia daquela ideia de paternalismo, né, de que as pessoas não têm capacidade para se desenvolver e, principalmente, buscar no judiciário uma solução pela intervenção de um juiz, né? Eu não consigo me relacionar, não consigo melhorar a minha relação, resolver conflitos sem depender do juiz. Não, vamos procurar o judiciário. Um exemplo simples, né? Eu tô respondendo o processo de paternidade e daí ele já está com uma segunda mulher lá, né? Está em outro casamento. Daí ele diz assim para a segunda esposa: não, eu não sou o pai daquela criança, é o juiz que está dizendo. Então, assim, quer dizer, a pessoa tem transferido a responsabilidade na mão de um terceiro que não está assumindo o que deveria ser, né? Então, lógico, esse problema que é um problema mesmo de a gente popularizar o direito hoje, ele reflete em como as pessoas estão lidando com seus valores, com a maneira de pôr em prática o direito no seu cotidiano, né? Porque tudo é direito, né? Que tipo de evento vocês promovem em busca da popularização do direito? Agora, assim, já tem um projeto bem longo que se chama Desmitificando o Direito, que é essa ideia de trabalhar o mito, né, retirar o mito que se tem no direito. Então, a gente esclarece numa linguagem inclusiva dentro das livrarias, várias livrarias da rede Saraiva. Tem um projeto também, que isso é mensal, gratuito, todas as atividades são gratuitas. Outro projeto é o Papo Jurídico, que acontece dentro do Shopping Praia de Belas Shopping, que é... Em Porto Alegre. Porto Alegre, dentro de um shopping, então tem as escadas rolantes, tem todo um movimento de pessoas que não estão, assim, muitas vezes não estão esperando encontrar um evento jurídico num palco. E a proposta é essa, é ir ao encontro dessas pessoas, chamar a atenção, ir lá com o microfone: boa tarde, pessoal, a gente está aqui, vamos conversar sobre o direito. Teve recentemente o painel sobre a efetivação do direito à saúde, diálogos entre a sociedade e o Estado. Daí nós chamamos o secretário adjunto de saúde, o desembargador responsável pelos processos e uma defensora do núcleo de prática. Então colocamos as 3 pontas diferentes, né, do judiciário que trabalham com direito para estar abordando a situação. Então, representando o Estado, ele falou: a condição do Estado é essa, está difícil. Daí a defensora foi falar: está faltando leite. E o desembargador... O público de vocês, principalmente, é formado por jovens? É bem variado, assim, isso é uma coisa que eu acredito que é muito positiva, foi desde adolescente até idosos. Então é uma grande satisfação que tem esse público diferente, né, diverso. E também tem mais um projeto que é o Samba no Pé e Direito na Cabeça, que está indo para a 3ª edição. Então a gente, por exemplo, trabalha o samba A Humanidade da Império Serrano, e faz dentro dessa análise e da interpretação da música, junto com músicos como Graça Garcia, Alexandre Lemos, Anderson Moreira, Zunca, Norma Souza, que são artistas que estão colaborando a dar essa sensibilização do direito, né, mostrar o direito, legitimar o direito pela arte, que a gente está tentando utilizar a cultura popular hoje como instrumento de popularização também da cultura jurídica, né? E vai sair aqui em Brasília, ainda esse ano, é previsto a 2ª edição do Encontro Internacional Estado de Direito, que foi um evento, a primeira edição reuniu mais de 1.300 pessoas, 37 painéis entre oficinas, cinema, núcleo de prática jurídica, enfim, uma série de atividades, todas elas gratuitas, e que fica já, assim, os telespectadores, aí, o pessoal que está assistindo, o convite para estar acompanhando, né, no site estadodireito.com.br essas atividades que pode daqui a pouco estar ocorrendo na sua cidade aí, né? Então, São Paulo recebe atividade atualmente, Porto Alegre recebe atividade, a gente está iniciando um trabalho dentro do Presídio Central de Porto Alegre, ainda
uma sementinha, né, de estar utilizando essas plataformas de expressão que é o grafite, o samba, o funk, o movimento hip hop, para dar uma plataforma de cidadania, né? Porque muitas vezes essas manifestações culturais não são vistas como elementos da identidade democrática brasileira, né? Então, assim, como é que está a participação popular no Brasil? Lógico, os mecanismos hoje padrão de participação popular não são utilizados como deveriam. Mas será que o direito reconhece esses elementos? Né? Então, eu acho que... E, Carmela, você que é uma jovem advogada, além de jornalista, e que está desempenhando esse trabalho que está nesse front aí, nessa fronteira aí junto à sociedade, que julgamento você faz do Poder Judiciário brasileiro? Eu acho que o Poder Judiciário ele tem que estimular mais a diminuição da judicialização de conflitos através de apoio como iniciativas como essa que eu promovo, tanto em outras iniciativas de associações de bairro, porque elas estão mais perto da periferia, das pessoas que menos têm o acesso à justiça nos dois sentidos. O acesso à justiça a ter uma dignidade como pessoa, como acesso ao judiciário, né? Então, eu acho que muitas vezes a gente tem programas que mostram como funciona um debate, como funciona o plenário, enfim, mas se tivesse assim, mais programas educativos que fossem lá na periferia lá e conversassem, o que tu acha que é o direito? O direito, para mim, o direito é isso aí. Fosse mais próximo dessas comunidades e diminuísse essa linguagem. Eu sei que o formalismo, essa hermenêutica é importante no direito, mas eu acho que se a gente quer popularizar o direito, a gente tem que trabalhar com a linguagem e com a cultura popular. Então, se a gente começa a trabalhar com o direito imposto de cima para baixo, a legitimação dele tem a possibilidade muito menor de penetração. E se eu lhe perguntasse, se você tivesse a caneta, o poder de definir, de decidir, o que você faria para melhorar a prestação jurisdicional no Brasil? Para apressar, para agilizar? Eu acredito que primeiro tem que... isso não é a longo, não existem assim propostas a curto prazo. Eu faço isso há 5 anos, então eu sei que o trabalho que eu estou fazendo pode ser que não tenha um resultado imediato, mas a educação, a formação cívica da população em cidadania, em direitos humanos, em direitos sociais, ela é fundamental. Isso pode acontecer desde a escola, que o professor já está fazendo, mas será que ele é educado? Será que ele é formado com o sentido que ele já é um agente de transformação, até de produção de conhecimento jurídico? Porque se ele está falando em geografia em sala de aula, se ele está falando em ecologia, se ele está falando em sexo em sala de aula, com certeza ele já pode estar falando em planejamento familiar, em cuidado com o meio ambiente, enfim, em conflitos internacionais. Então, eu acredito que existe assim uma linha que a gente tem que estabelecer, uma ponte entre as outras áreas do conhecimento e assim retirar as vaidades que se tem, né, de que não, esse congresso é só de direito econômico, é só de economistas ou de ecologistas e nós não vamos convidar um professor de direito para falar. Então, as comunicações, né, a transdisciplinariedade deve acontecer. Assim, então, assim, que eu vejo rapidamente, dentro de sala de aula, acho que tem que ser, o professor tem que primeiro receber incentivo e valorização dos profissionais que trabalham educando os nossos jovens e as crianças, que hoje não têm a valorização que deveria. Acredito também que a mediação no Brasil ainda é um processo lento, mas que deve ser aplicado mais e valorizado já a essas associações que estão dentro de comunidades periféricas, para ver como é que pode, através desse sentimento de pertencimento, melhorar que as relações conflitantes sejam resolvidas no local. Né? Ou seja, antes de ingressar no judiciário. Antes de ingressar, porque o que acontece no judiciário é que a gente vê que as pessoas, como a gente falou, né, vão procurar num terceiro a resposta para aquilo que eles já sabem, mas eles querem que o terceiro diga.
né? Então, existe uma ausência de formação anterior, e a gente sabe, eu tenho consciência assim, que a globalização, que a quebra de valores, que a gente está numa sociedade, né, muito fragilizada, muito na espetacularização das coisas, né? Tudo é sensacionalismo, até as maneiras que tem acontecido de expressão disso é prejudicial para que isso aconteça, mas a gente tem que encontrar nesses locais, nesses polos de produção de conhecimento, de capacitação democrática, né, de participação democrática, alternativas que vão diminuir quando chegar lá no Poder Judiciário, porque a gente sabe que tem que estar, que tem um mutirão carcerário, que tem muita gente precisando de ajuda, mas, por exemplo, lá os detentos, mas por que, por exemplo, as faculdades poderiam, todas elas, ter um núcleo de prática jurídica dentro dos presídios, assessorando os defensores lá, pode até não ter contato direto com o detento, mas o fato de ela estar lá ajudando os defensores a colocar, que hoje a maioria não tem uma estrutura para atender essas pessoas, está lá dando uma condição de agilizar o acesso à justiça, seria também uma oportunidade. Então, a educação vai desde de sala de aula na escola, vai na família também, e os pais, eles estão, o que acontece hoje na família é que as crianças sofrem as consequências do que o que o pai passa, né, das dificuldades. E como é que você encara os tribunais brasileiros, os tribunais superiores? Por exemplo, há quem defenda a tese de que os ministros do Supremo não deveriam ser vitalícios, deveriam ter um mandato, mesmo que um mandato mais longo, de 8 ou 12 anos. Como é que você vê essa questão dos tribunais superiores brasileiros? Eu vejo um grande problema, porque afeta a questão da democracia mesmo, porque hoje a gente vê o judiciário interferindo muito na questão, né, o ativismo judicial, como se diz, que eu acho que é preocupante, sabe? Na verdade, quem é que a gente está legitimando quando a gente vota? Né? E por que eles não estão valorizando esse nosso voto e estão deixando para que o judiciário assuma um papel de protagonismo que não era para ele fazer? Então, a sociedade tem que refletir mais. Eu acredito que a escolha dos ministros não deveria ser política, deveria ser popular, do povo escolhendo diretamente mesmo, nas suas regionalidades, se fosse o caso, e principalmente assim, levar em consideração a idade e a experiência de cada ministro, assim, pegar uma pessoa, se fosse vitalício, tem que pegar então uma pessoa com 60 anos para começar. Eu não vejo que uma pessoa que comece com 40 anos, eu não acredito que um jovem assim deveria estar numa situação de poder como essa. Acho que ele pode estar exercendo um excelente papel, mas eu acredito que deveria ser de outra maneira essa formação. E vocês se preocupam com a baixa qualidade do ensino jurídico no país? Muito, muito. Aí a ideia é, inclusive, a gente está fazendo uma proposta às universidades para firmar convênios de cooperação, termos de cooperação, em que as universidades, a gente está fazendo assim, como se fosse um prontuário, o jornal está se propondo a fazer isso, e que as faculdades elas vão ter que cumprir aquele prontuário para receber lá o nosso aval de instituição que está fazendo alguma coisa para modificar essa cultura de judicialização e de que, principalmente, a pessoa que se forma hoje em direito, ela tem que ser advogado ou procurador. Hoje eles falam, mas agora tu é jornalista. Eu disse, eu posso ser jornalista, mas eu estou trabalhando justamente para fazer com que o direito seja para todos. Estou levando conhecimento e me preocupando hoje para que o direito chegue ao máximo de pessoas, né? Seja maximizado para que não fique na mão de poucos, porque hoje a gente sabe que conhecimento é poder, né? Quem quiser maiores informações deve acessar o site estadodedireito.com.br. No YouTube o canal é www.youtube.com/estadodedireito ou meu nome www.youtube.com/Carmela Gruni. Lá tem, seguindo o Twitter, Facebook, a gente está em todas as redes sociais, a gente se preocupa muito com
com o direito não só no Brasil, e nós não queremos, a nossa ideia não é ir de encontro às questões que estão acontecendo, assim, de enfrentar, não, porque a gente luta por isso, somos contra o Supremo Tribunal, não, a gente quer ir ao encontro dessas instituições, porque a gente acredita nelas e quer melhorar essa situação que existe, né? Que é complexo. Não é, a gente não tem a fórmula mágica, mas a gente está trilhando um caminho que a gente acredita que possa colaborar para principalmente a questão da popularização do direito. Isso vai levar muitos anos, não é uma coisa rápida, mas a gente crê que é um trabalho que a gente tem que formar de base, desde criança, no colégio, lá, 4 anos de idade, e não perder a fé de que um adulto também possa mudar um conceito, né? Obrigado pela entrevista. Vocês acabam de assistir uma entrevista com Carmela Gruni, que é editora do jornal Estado de Direito. E o tema da nossa conversa foi justamente a popularização do direito. Aqueles telespectadores que quiserem encaminhar sugestões, comentários, ou fazer alguma crítica, ou quiser copiar esse ou outros programas da nossa grade, pode fazê-lo acessando o nosso portal www.senado.gov.br/TV. Até um próximo Cidadania.